Chegamos ao segundo dia do nosso devocional sobre o Advento. A nossa série está chegando na segunda parte. Nós temos uma longa jornada pela frente à medida em que a gente prepara o nosso coração para o Natal, à medida em que a gente começa a meditar na Palavra de Deus, trazendo à memória as profecias da Antiga Aliança. Ontem a gente falou sobre a primeira promessa da história, que já era uma promessa sobre o Natal, era uma promessa natalina, né? E a gente viu como o sabor do Natal ele é agridoce. Como a palavra de Deus, ela me relembra que Deus ele veio ao meu encontro, isso é maravilhoso. Mas ele não veio porque eu sou bom, mas porque eu sou mau, para poder me tornar bom. E isso é maravilhoso. Hoje a gente chega na nossa segunda parte, a gente vai falar sobre mais um devocional. Então, mais uma vez, separa a caneta, separa a Bíblia, separa tudo aí perto de você e a gente vai entrar nesse tema. E o tema do nosso devocional de hoje é Milagre Natalino. E é um nome muito sugestivo a partir do que a gente vai ler. Então, eu queria que você abrisse, por favor, Isaías 7, do 13 ao 14. Essa passagem ela vai nortear o nosso devocional de hoje, só para a gente ter uma noção do que a gente vai falar. Isaías 7, versículo 13 e 14. Diz assim: Então Isaías disse: Ouçam agora, descendentes de Davi. Não basta abusarem da paciência dos homens, também vão abusar da paciência do meu Deus. Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará luz a um filho e o chamará Emanuel. É muito interessante que nesse período de Advento, uma das coisas que a gente mais vai fazer, e isso é muito interessante, é a gente relembrar as profecias acerca do Messias na Antiga Aliança. Existia uma série de profecias, uma série de sinais que apontam para a primeira vinda do Messias. Então, quando o Messias chegasse, nós saberíamos quem é o Messias a partir dos sinais que os profetas já haviam dito na Antiga Aliança. Então, uma das coisas que apontava com clareza para o povo de Israel de que aquele homem seria realmente o Messias, o escolhido de Deus, o ungido, o Cristo, quando ele manifestasse em sua vida, de forma natural, o cumprimento das profecias bíblicas. E a gente vai ver um pouco sobre isso, como essas profecias se cumprem na vida de Jesus. Depois que Deus deu a primeira promessa do Salvador, ao longo da história, através dos profetas, foi gerada uma expectativa nas pessoas de que o Messias viria. E geração após geração, estes sinais era um marco, era um lembrete de que, olha, o Messias vai aparecer a qualquer momento, o Messias vai se revelar e ele vai trazer solução para o nosso povo, ele vai trazer redenção para a nossa história. E é muito interessante que alguns sinais, eles parecem se cumprir, por exemplo, quando Moisés aparece, quando Davi aparece, quando alguns homens de Deus aparecem ao longo da história e falam, não, esse vai ser o Messias, né? Vou tentar pensar com a cabeça do judeu daquela época. Então, olha, será que é ele? Olha, será que é ele? E isso era muito ardente, essa expectativa. Você vai ver, principalmente nos dias do próprio Jesus, você vai ver as pessoas olhando a pregação de João Batista e perguntando a João Batista, será que não é você o Cristo? Será que não é você realmente aquele que haveria de vir? E o que é que João vai dizer, né? Não, eu não sou o Cristo. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dele. Eu sou aquele que vem antes dele. Ou seja, João Batista também se enxergava como um dos sinais que antecederia a vinda do Messias. Aquele que viria na mesma unção que o profeta Elias. E ele vem cumprir isso, né? Então, existiam promessas e verdades que apontavam para esse futuro rei da história de Israel, esse rei que viria. E essa profecia específica, que uma virgem seria mãe de filhos, ela acontece durante o período da crise sírio-efraimita. E é muito interessante que esse acontecimento ele se dá 680 anos em média antes da vinda de Jesus. Então a gente está falando de uma profecia que Isaías traz no capítulo 9, que ela está localizada historicamente 680 anos antes de Jesus nascer. Então Deus já havia revelado. Isso é só para a sua cabeça fazer assim, a gente perceber que nada está oculto a Deus e que, como está escrito, Ele escreve o fim desde o princípio.
Ele conhece todo o curso da história e ele deu a revelar. Então você pode confiar na palavra de Deus, ela é verdadeira. Ainda que as profecias pareçam demorar. Olha que interessante, a gente está vendo uma profecia de mais de 600 anos. Quantas gerações não se passaram com essa expectativa de que o Messias viria? Quantas gerações não passaram, nasceram na expectativa, viveram, morreram na expectativa de que o Messias viria? E ele veio. Ele vem no tempo que para Deus é o tempo da plenitude, a plenitude dos tempos, o tempo perfeito. Aqui quando eu falo o tempo da plenitude, não é que era tudo maravilhoso, é porque era a circunstância perfeita. Era como se o palco tivesse armado para que Jesus pudesse aparecer em cena. Entende? Então, existia uma promessa de que uma virgem seria mãe de filho e que ele seria Emanuel. E o que é Emanuel? Deus conosco. Viria esse que é Deus entre nós. A precisão dessa profecia feita no período dessa crise, por si só, já é milagrosa. Ela já é um milagre. Se você for olhar para trás e dizer, meu Deus do céu, como é que esse profeta vai ter uma revelação tão clara acerca de um sinal de que a virgem seria mãe de filho? E isso é o que Deus faz. Deus fala aos seus servos, os profetas. Ele deixa claro a sua vontade. E Deus fala com você. O Espírito que estava sobre os profetas está sobre você. A Bíblia diz que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nós. Esse Espírito de ressurreição habita em mim, habita em você. Deus, ele traz essa clareza. Não quer dizer que sempre Deus vai trazer uma profecia acerca do futuro de forma muito clara, mas ele sempre vai trazer um sinal. Até porque, quando você olha essa profecia, ela vai ter um duplo cumprimento. Depois você vai ver um pouco mais da história, pesquisa mais sobre essa crise, sobre esse sinal, sobre essa profecia, e você vai ver que as profecias bíblicas, elas têm como se fosse dois limiares de cumprimento. Ela tem dois horizontes. Um mais próximo para aquele público primário que está ouvindo a profecia, e ele vê a profecia se cumprir, e existe um cumprimento que ele é pleno, ele é completo, mais à frente. Geralmente essas profecias apontam diretamente para Jesus. Então são profecias que elas encontram um primeiro cumprimento parcial naquele público ouvinte primário e depois ela tem um cumprimento completo em Jesus Cristo. Então o mundo esperou pela concretização da promessa do Messias, do Salvador. Mas essa é somente uma das mais de 115 profecias no Antigo Testamento que apontavam para a vinda do Messias. E agora eu quero que você pense só comigo. Se uma só profecia dessa já foi escandalosa, assim, já foi, meu Deus, realmente a virgem foi mãe de filhos. A gente tem mais de 115 profecias registradas, diretas e indiretas, sobre a vinda do Messias. Lembra, por exemplo, de Isaías 53? Nossa, Isaías 53 parece que Isaías está aos pés do Calvário olhando a cena acontecer. E ele está falando, lembra de Salmo 22, meu Deus do céu, o que é o Salmo 22? A gente vai ver literalmente ali as falas que Jesus vai usar na crucificação, por exemplo, os acontecimentos. Lançaram sortes sobre as suas roupas, dividiram entre si as roupas, não quebraram os ossos do meu ungido e várias outras profecias que apontavam diretamente para o Messias. Isso é incrível. E aí eu quero ler para você aqui algo que vai explodir sua cabeça. Existia um professor, que ele era professor de matemática e astronomia em Pasadena, no City College, e posteriormente no Westmont College, na Califórnia, nos Estados Unidos, que era o Peter Stoner. O Peter Stoner, ele faz uma pesquisa, ele era cristão, e ele se dedica, ele passa a maior parte da carreira dele aplicando métodos científicos e probabilísticos à veracidade das escrituras. Então a gente está vendo um homem que é um profissional na sua área, um cientista, é um matemático, ele está começando a usar cálculos probabilísticos para poder comprovar a veracidade das escrituras. Então é alguém que não está manipulando os dados, ele está procurando realmente mostrar o que é que aquela palavra está dizendo, se aquilo é verdadeiro. Então o que ele faz? Em 1958 ele lança um livro com um estudo. E qual era o objetivo desse estudo? Stoner queria medir qual seria a probabilidade de uma única pessoa, por acaso, cumprir profecias messiânicas do Antigo Testamento que se realizaram na vida de Jesus. Então ele soma profecias do Antigo Testamento, ele vai juntando essas profecias e ele vai fazer um cálculo probabilístico de como, por algum acaso, essas profecias todas poderiam acontecer na vida de uma só pessoa. Então ele reúne um grupo de 600 estudantes universitários para avaliar 48 profecias. A gente falou que existe mais de 115.
Ele selecionou 48 que eram claras, diretas. Lembra que eu falei que existiam profecias diretas e indiretas? Então eles pegam 48 profecias diretas sobre o Messias para poder fazer esse cálculo. Só que o cálculo é gigantesco. Então ele inicia com 8 profecias. Ele pega 8 profecias claras e específicas sobre o Messias, as mais notórias. Ele vai pegar, por exemplo, o nascimento em Belém, o precursor que seria enviado antes, a entrada triunfal em Jerusalém montado no jumentinho, traído por um amigo, a traição por 30 moedas de prata, moedas lançadas no templo e usadas para comprar um campo do oleiro, o silêncio diante dos acusadores, a perfuração das mãos e dos pés. Ele vai pegando as profecias que eram mais claras, que aconteceram ali na vida de Jesus. E olha que interessante, se você tiver esse material que eu falei ontem, que está disponível no canal do nosso WhatsApp, entra no canal, ok? Não sei até quando vai estar aberto o link para o canal, então entra lá no canal. Você vai ter a referência bíblica de cada uma dessas profecias, essas 8 principais. Por probabilidade, em cálculo, de um único homem cumprir essas 8 profecias, o resultado deu de 1 em 10 elevado a 17. Você sabe o quanto significa 1 em 10 elevado a 17? Significa 1 para 100 quatrilhões de possibilidades. A gente está falando que as chances seria de uma pessoa entre 100 quatrilhões de pessoas de viver essas 8 profecias. Olha só, de 48 profecias, apenas 8 já é essa quantidade inteira. E aí, a ilustração que Stoner traz para a probabilidade, para ficar mais claro na nossa mente, a gente que não é matemático, ele diz assim, ó, imagina um manto de moedas espalhado em todo o território do estado do Texas, formando 30 centímetros de moeda uma em cima da outra, as moedas de 2,5 centímetros, uma do ladinho da outra, pega uma só, marca um X e coloca lá. Depois, pega uma pessoa que é cega e peça para a pessoa meter a mão nas moedas e puxar uma moeda. A probabilidade dessa pessoa puxar a moeda marcada com X é a probabilidade de uma pessoa ter vivido todas essas coisas nela mesma. Uma só pessoa viver essas 8 profecias da Antiga Aliança. Isso já é para deixar a gente com a cabeça assim, meu Deus do céu, é impossível. E esse valor do 1 para 10 elevado a 17 é o que cientificamente a gente já considera impossível, ok? E quando você vai ler o livro, eu não coloquei essa informação aqui, mas eu lembro, quando você vai ler o livro, e você pode dar um Google também aí, ou ChatGPT, né? A gente pesquisa muito ChatGPT. Mas se você fazer uma pesquisa, você vai ver que quando ele vai calcular as 48 profecias, chega numa quantidade ao qual a ciência fala que transcende a quantidade de átomos no universo. Então, assim, é algo que já fugiu muito, muito, muito da probabilidade de ser real, de acontecer. Então, assim sendo, em termos matemáticos e probabilísticos, é impossível que tal coincidência ocorra com tal precisão na vida de uma só pessoa, a não ser que seja realmente uma intervenção divina. O cálculo de Stoner nos mostra que as profecias messiânicas não são resultado de manipulação, mas sobre a convergência da vontade de Deus sobre Cristo Jesus, porque Jesus é Deus conosco. Jesus é o cumprimento das profecias. Então, matematicamente, é inexplicável que essas profecias aconteçam na vida de Jesus de uma vez só, a não ser que você tenha que admitir que Jesus é o Messias e que ele é o Salvador prometido. E se fossem apenas 8 profecias, já seria algo estrondoso, mas são mais de 115 profecias. E isso já faz do Natal um dos milagres mais significantes da história. Natal é milagre. Natal é uma esperança. O Natal nos lembra que, por mais que o mundo esteja caído, o Senhor nos mandou uma solução. O Natal é um sinal de que Deus é capaz de ir até o máximo do preço mais caro por amor a nós. O Natal nos lembra que Deus escolheu esvaziar-se para poder nos encher do seu Espírito. E isso é maravilhoso. Ele abre mão da sua glória para nos dar acesso à glória de Deus. E esse é o convite do Natal para mim e para você. Então, conforme nós celebramos o Natal, esse feriado que é tão marcante na vida cristã, e não só no calendário cristão, mas no mundo, né? Porque até quem não é cristão
gosta do Natal. Muita gente gosta do Natal. Entender as probabilidades acumuladas em favor da veracidade da palavra de Deus, de que Jesus é o Messias, é um privilégio. É impossível imaginar isso. A única razão lógica, a única reação que a gente pode ter é adorar a Deus em gratidão e em temor, porque Ele é um Deus fiel à sua palavra. Ele faz cumprir cada uma das suas palavras. Então a palavra de Deus nos diz que não há limite para o poder do Senhor. E estes números são com certeza uma prova disso. Ele é digno da nossa admiração. Jesus é digno de toda exaltação do nosso coração. Então, mais uma vez, eu quero só te lembrar que Jesus, ele é fiel para cumprir as palavras. Deus é fiel para cumprir cada profecia. E talvez essa repetição, porque eu sei que eu falei isso ontem, talvez essa repetição que não foi programada seja o Espírito Santo trazendo um lembrete para você de que você precisa confiar naquilo que ele já falou e não abrir mão das palavras de Deus. Porque Deus não está disposto a abrir mão daquilo que ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Ele é fiel e ele vai cumprir aquilo que ele falou. Então eu queria orar com você. Amém? Inclina a tua cabeça onde você estiver. E eu queria orar com você. Pai, Tu és maravilhoso. Eu nem consigo entender como o Senhor teceu a história de Jesus antes mesmo dele nascer. Jesus, nós estamos maravilhados com Seu infinito poder, com a Tua sabedoria, Pai, e com a Tua fidelidade à Tua palavra. Obrigado pelo milagre do Seu Filho, Senhor. Ajuda-me a nunca perder de vista o quanto o Senhor é bom. Pai, me faz lembrar que todas as Tuas promessas são verdadeiras, Pai. Enche o nosso coração de fé. Em nome de Jesus, o Teu Santo Filho. Amém? Amém. É isso. Que Deus te abençoe nesse dia. Medita ao longo desse dia sobre essa palavra. Lembra que Deus, Ele é fiel. Amém? Amanhã a gente está aqui novamente e já curte aqui, deixa marcado um sininho para quando chegar o próximo vídeo você receber a notificação. E se der, por favor, compartilha para as pessoas. Deixa que essa mensagem do Salvador alcance mais pessoas. Que a sua vida seja um sinal, mais um milagre de Natal. Amém? Deus te abençoe.